Aí, aproveitando, você chegou a ver um estudo aí que foi publicado hoje sobre o efeito Bolsonaro aqui no Brasil na pandemia de coronavírus, associando as cidades que deram maior apoio ao Bolsonaro na eleição presidencial passada ao aumento dos casos de Covid, ô Fiuza? Parece que foi um estudo da UFRJ, publicado pela Folha de São Paulo, né? Isso. E eu estou com uma pesquisa aqui também, Vitor, que diz o seguinte: você trocar conhecimento acadêmico por militância e trocar jornalismo por militância torna 2 vezes maior a chance de você espalhar fake news e falsa ciência por aí. A pesquisa que eu acabei de fazer aqui, fresquinha, pode divulgar. Isso não é sério, evidentemente, a gente não precisa nem se deter nisso, mas é claro que para você fazer uma associação desse tipo, olha, o presidente estimulou a circulação entre as pessoas. E aí você faz uma relação direta, fingindo que você está usando a ciência com o número de casos e de mortes. Isso é uma leviandade brutal. Eu gostaria de saber onde estão os checadores de fatos, né? Que são os senhores da verdade, que eles aparecem com o carimbo falso, verdadeiro, etc. E fim de papo. É acima do STF, são os checadores. Eu queria saber onde eles estão, porque eu preciso primeiro o seguinte: se você faz essa pesquisa à luz do que nós acabamos de falar, que o Dr. David Nabarro, né, que é o enviado especial para a Covid-19 da OMS, acaba de dizer, a sua premissa já caiu. Porque justamente a ideia do trancamento indiscriminado, do lockdown sem critérios, sem separar grupos, sem medir quem circulou e voltou para onde, isso é uma aventura mística. Então, como é que você vai associar, calcular o número de mortes a partir de uma maior ou menor circulação? Você não sabe que grupos circularam? Está na pesquisa? Que grupos circularam? Nesses municípios que eles dizem, né? Que são mais bolsonaristas, isso é uma piada, né? Isso foi uma eleição presidencial, segundo turno. Um monte de gente votou no outro candidato, o país, né? Ali quase que dividido, o que ganhou teve um pouco mais. Como é que você pode associar isso à expansão da pandemia? Bom, tem diversos buracos aí, né, nessa tese. Bom, então o Bolsonaro teve mais votação no interior, certo, do que nas capitais. E o interior teve menos casos de coronavírus do que nas capitais. É um disparate, um absurdo. Mas o que importa, nesse caso do David Nabarro, eu nem quero dizer assim, sigamos todas as diretrizes do David Nabarro, porque a OMS é uma bateção de cabeça há mais de 6 meses, né? Todas as diretrizes sobre lockdown são confusas e contraditórias entre elas, né? Inclusive, você vê, por exemplo, o Brasil, com as escolas, até hoje, paradas num tabu, né? Não se consegue convencer a comunidade de que a escola precisa funcionar. A OMS disse, e o próprio Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, disse isso 3 meses atrás, no auge da pandemia, que nas zonas mais vulneráveis, era não só desejável, como recomendável que crianças mais pobres fossem à escola, porque elas tinham mais condições de tudo, de higiene, além da alimentação, de higiene. Muitas vezes é na residência delas, onde não há as condições mínimas de higiene. Isso foi dito pelo Tedros Adhanom. E o que os seguidores do lockdown, governadores, autoridades do Brasil fizeram? Taparam os ouvidos nessa hora. Então, a OMS deixou de ser referência por isso, porque todas as pregações mais xiitas dela em relação ao trancamento irracional e sem critério, que é o que o David Nabarro está criticando agora, todas essas foram incorporadas como ciência, não sendo ciência, sendo apenas hipótese. E todas as ressalvas que a própria OMS foi fazendo, corrigindo as suas diretrizes, foram ignoradas.
Por quê? Porque esses que trancaram, o que eles queriam realmente era trancar.